Porque se enfurecem as nações contra o Senhor e contra o seu ungido? Deus o constituiu herdeiro para sempre. Bom, nós estamos aqui diante do Salmo de número 2, um dos salmos que abrem o saltério. E juntamente com o Salmo de número 1, o Salmo número 1, formam uma espécie de moldura teológica, uma vez que o Salmo 1 começa com bem-aventurado o homem. O Salmo 2 termina da mesma forma, bem-aventurado o homem. Eles apontam juntos para o verdadeiro Rei justo, o homem que medita na lei do Senhor dia e noite, que é o próprio ungido, o próprio Messias. E embora o Salmo 2 não tenha um título, lá em Atos 4:25 nós temos a confirmação que esse é um salmo davídico, é um salmo de Davi. Além disso, a tradição da igreja primitiva nos mostra, por meio de alguns escritores e teólogos, como Orígenes e outros, que esses dois salmos eram tratados como um único salmo, Salmo 1 e 2 como uma unidade. Portanto, para entendermos melhor esses salmos, temos que considerar que o homem bem-aventurado do Salmo 1 é o rei da linhagem de Davi, identificado no Salmo 2 como o ungido do Senhor, o verdadeiro rei. Vamos considerar aqui alguns pontos interessantes sobre esse salmo. Lá no início desse capítulo ele diz: por que se enfurecem os gentios, ou por que se enfurecem as nações? E essa pergunta ela revela o absurdo da rebelião contra Deus e contra o seu ungido. A palavra que imaginam é a mesma que foi utilizada no Salmo 1 e traduzida como medita. Veja que interessante, se o justo ele medita, ele imagina como agradar o Senhor por meio da sua relação íntima com a lei, os ímpios eles imaginam, eles tramam vaidades, tramam e maquinam planos para desonrar, para desagradar ao Senhor. Por isso que ele diz ali no versículo 3, rompamos os seus laços. Eles não querem ter nenhum compromisso com a palavra do Senhor, com a lei do Senhor. Ele é o total oposto do justo, do rei ungido do Senhor. Eles querem a todo custo se livrar das amarras, daquilo que eles acreditam que os prende, que é a palavra do Senhor. E a palavra aqui também ungido é de onde vem a palavra Messias. E isso é bastante significativo, uma vez que nós temos a confirmação de quem é o Messias lá no Novo Testamento. E nesse contexto aqui ainda aponta para o rei davídico. Davi, que enfrentou inimigos que resistiram à sua autoridade desde o seu início lá com Saul, mas nós vemos que na verdade essas palavras elas encontram plenitude lá em Jesus Cristo, o verdadeiro ungido, contra quem as nações se levantaram e a todo custo tentaram impedir os seus planos. Não só as grandes e poderosas, como até um discípulo seu que se levantou contra. Bom, temos que ter isso em mente. Mas aí, qual é a resposta de Deus olhando para essa situação? E os próximos versículos do 4 ao 6 nos dizem que Deus ri dessa situação. Ele zomba. E Deus não ri disso porque ele está zombando apenas. Mas isso é um sinal da sua soberania, de como a fúria dos homens é desprezada por Deus. Isso não abala o Deus Altíssimo, porque os seus planos não podem ser frustrados jamais. Ele diz: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu estabeleci o meu rei, e é assim que as coisas vão funcionar. Isso nos lembra lá de segundo o livro de Samuel, capítulo 7, quando Deus fez uma aliança com Davi e disse que ele seria o seu rei. E fez promessas ali a Davi. E essa promessa nós
temos consciência hoje que elas foram cumpridas em Cristo, que entrou em glória na presença do Pai e está à destra dele hoje, o Rei soberano que reina eternamente. E talvez você pense, mas por que isso acontecerá? E a resposta é porque Deus que garante isso, mais uma vez. Deus ri daqueles que querem frustrar os seus planos, pessoas tolas e ingênuas, e agora Deus diz no versículo 7, proclamarei o decreto, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É isso que ele fala lá para Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Eu serei o seu pai, você será o meu filho. Eu vou cuidar de você, eu vou te sustentar, eu vou manter a sua linhagem, a sua descendência, e vocês serão bem-aventurados, porque eu sustento a minha aliança com você. E isso é muito belo. E mais uma vez nós temos o cumprimento final disso, lá em Jesus Cristo, que também é chamado de filho, assim como Davi foi. No seu batismo, conforme Mateus capítulo 3, na transfiguração, conforme Mateus capítulo 17, Paulo também quando vai falar da ressurreição lá em Atos. Lá em Romanos também nós temos Jesus sendo declarado filho, no capítulo 1, versículo 4. Mais do que o ungido, o Messias, Jesus também é o Filho declarado pelo próprio Deus. E tudo isso nós já tínhamos sombra lá na aliança com Davi. E continuando aqui no versículo 8, o Senhor diz, pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. É interessante pensar aqui também que a palavra traduzida como vara é a mesma traduzida como cetro lá em Gênesis 49:10, quando diz que o cetro não se afastará de Judá, até que esse rei venha. A descendência de Judá reinaria, ele teria proeminência, ele teria destaque, porque Deus tinha um propósito para a linhagem de Judá. E essa é a mesma palavra lá em Números 24:17, onde fala sobre o cetro que surgirá em Israel e esmagará a testa de Moabe, que simboliza ali os inimigos de Israel. O Senhor cumprirá essa promessa por meio da linhagem de Davi. A linhagem de Davi, a linhagem de Judá, voltando um pouco, depois a de Davi, posteriormente, ela tem o seu cumprimento lá em Cristo, que irá esmagar os inimigos, despedaçar os inimigos, como diz aqui o versículo 9, como se fosse barro, como se não fosse nada, que o Senhor é poderoso para fazer isso. O governo do Messias, então, lhe assegura que as nações se tornarão sua herança e sua possessão até os confins da terra. Os reis rebeldes, eles descobrirão que o seu cetro de ferro é capaz de destruí-los, despedaçá-los. Ainda que eles duvidem agora, que eles tramem planos contra o ungido do Senhor, onde eles sentirão o poder do seu juízo. O Salmo 110 diz que que o ungido do Senhor está sentado à sua direita. Mais uma vez, colaborando para a ideia de que esse Salmo de número 2 aponta para alguém muito maior do que Davi. Certamente Davi não está à direita de Deus, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está à destra do nosso Pai, conforme está lá em Romanos 8:34 e em outras referências do Novo Testamento. Deus está à direita do Pai, porque com ele está o cetro, ele reina, ele tem poder de subjugar todas as nações e de reinar sobre toda a história. E no final do versículo 10 ao 12, nós temos aqui ainda uma advertência às nações ímpias. O salmista aqui diz, Davi, sejam prudentes, sejam sábios, porque os governantes da terra só podem achar bênção quando se fazem servos de Cristo. Você precisa se submeter ao senhorio do ungido do Senhor.
Se naquela ocasião do Salmo eles precisavam reconhecer e se submeter ao senhorio e ao governo de Davi e do ungido do Senhor, da sua descendência, da sua linhagem, agora todo o povo de Deus precisa se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Eles são chamados ali a servir ao Senhor, a se alegrar com Ele, a beijar o Filho. E são chamados a prestar uma homenagem diante do rei, diante do ungido, para que esse rei não fique irado e para que ele não os destrua. Essa é a ideia. O único caminho para a bênção, para ser bem-aventurado, para ser feliz, é se submeter ao ungido. Beijai o Filho, beijem o Filho, honrem o Filho, se submetam ao Filho, ao Deus da aliança. Assim a ira do Cordeiro não vai inflamar contra vocês. Então nós vimos aqui que Davi apontava para Jesus, que é o ungido do Senhor, que é o Messias. Nós vemos que é a palavra original lá, o Messias do Senhor, que é o Filho declarado no batismo, na transfiguração, na ressurreição, que é o Rei que herdará todas as nações, e também é o juiz soberano que reinará com cetro de ferro, com proeminência, com poder sobre todos. Algumas considerações finais aqui ainda. Como eu já disse, esse salmo aponta para Jesus. Ele é o ungido, o Filho, o Rei. É assim que os apóstolos interpretaram esse salmo, conforme está lá em Atos capítulo 4. Ele sofreu oposição dos príncipes da terra, foi rejeitado pelos judeus, gentios, mas Deus o exaltou e o colocou acima de todas as coisas. Mesmo a cruz não foi uma derrota para ele, mas foi um caminho para que ele pudesse se assentar ao trono junto com o Pai. Um dia ele voltará com vara de ferro e julgará com autoridade, conforme está em Apocalipse 19, versículo 15, onde diz que Cristo governará com um cetro de ferro e ele porta o título de Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Algumas aplicações aqui finais. Para você que não é crente, não rejeite os laços do Senhor. Suas palavras, melhor dizendo, não são algemas, mas libertação. Submeta-se ao Filho. Somente em Cristo há refúgio contra a ira vindoura e bem-aventurança eterna. Essa é a mensagem do versículo 12 aqui. Bem-aventurado aqueles que se refugiam no ungido do Senhor. Bem-aventurado aqueles que procuram descanso no Senhor. Somente em Cristo há salvação. Somente em Cristo há refúgio. Precisamos honrá-lo, precisamos beijar o Filho, nos submeter ao seu senhorio. E para aqueles que já conhecem ao Senhor e têm passado por momentos difíceis de oposição, assim como Davi sofreu, assim como Jesus sofreu, lembre-se que o governo do ungido de Deus, ele é eterno e os seus planos não falham. Ainda que os seus planos terrenos falhem, os seus projetos humanos, por mais bem intencionados que sejam, falhem, Deus ainda tem um propósito maior, que já foi cumprido, consumado na cruz de Cristo. E um dia ele voltará. Nós viveremos com ele eternamente, sem pecado, sem dor, sem sofrimento. Então, quando você se sentir tentado a duvidar das promessas do Senhor, porque os seus próprios planos têm falhado, não olhe para essa terra, não olhe para circunstâncias da vida, mas olhe para o ungido do Senhor, para o Rei soberano que reina e que tem a sua palavra cumprida, ainda que tudo não seja cumprido. O Cordeiro de Deus que reina, porque ele é o ungido do Senhor e que não pode ter os seus desígnios frustrados.